Empregado versus empregador. Qual é o conceito de empregado? Bom, segundo o artigo 3º da nossa CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste mediante salário. Em seu parágrafo diz o seguinte: não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Então, o empregado é toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, de acordo com o nosso artigo 3º da CLT. Então, o empregado, o que ele deve possuir? Bom, primeiramente, ser uma pessoa física, prestar seu serviço com certa pessoalidade, não haver a tal da eventualidade, ter a sua subordinação jurídica e apresentar onerosidade na sua prestação de serviços. Então, a pessoa física. Empregado é pessoa física ou natural. Não é possível empregado ser pessoa jurídica. Não eventualidade da prestação de serviço. O empregado deve exercer uma atividade permanente. Subordinação jurídica. O empregado deve subordinar-se às ordens ilícitas do seu empregador. Tem independência econômica, material e salarial em relação ao empregador. Pessoalidade. O empregado deve prestar pessoalmente os serviços, pois o contrato de trabalho é ajustado em função de uma determinada pessoa. Não havendo pessoalidade, descaracteriza-se a relação de emprego. Onerosidade, ou seja, o salário. Não há gratuidade, pois se havendo, não configura relação de emprego. Observação 1. Elementos não essenciais ao vínculo. Exclusividade. Local da prestação de serviço, de acordo com o artigo 6º da nossa CLT. Aí vem as observações 2. A ausência da CTPS afasta esse vínculo. Observação 3. Prazo para anotação da CTPS, de acordo com o artigo 29 da nossa CLT. Então, artigo 6º. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Em seu parágrafo único, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão que se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, sobre a nova redação do artigo 6º da nossa CLT, na verdade, a intenção única do legislador foi o quê? Incluir o trabalho realizado à distância, o teletrabalho, o home office ou anywhere office, dentre as situações equiparáveis ao do tradicional trabalho direto, reconhecendo-se então o elemento da subordinação jurídica, própria da relação de emprego, na linha do que já vinha preconizado a doutrina e a jurisprudência. E ressalta que a subordinação jurídica não se confunde com o controle de jornada, nem com a fiscalização de cumprimento de jornada. Então, o artigo 6º é um dos principais e mais importantes artigos da nossa CLT, estabelecendo então que não há distinção entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de emprego. Na observação 2, da ausência de CTPS, afasta esse vínculo? Bom, a mera ausência da anotação em CTPS ou registro da CNI do vínculo empregatício não é suficiente para a configuração do desemprego involuntário, devendo então haver uma dilação probatória por provas documentais ou testemunhais para comprovar tal condição. Artigo 29. O empregador terá um prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a ser expedidas pelo Ministério da Economia, redação dada pela Lei 13.874 de 2019. Então, essa é a resposta para o prazo de notação da nossa CTPS, de acordo com o artigo 29 da CLT. Anotações de desabonador na CTPS, de acordo com o artigo 29, parágrafo 4º da CLT, ou seja,
Pode haver dano moral quando houver uma anotação que desabona na carteira de trabalho de um trabalhador, de um empregado? Então, é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado na carteira de trabalho, de acordo com o artigo 29, parágrafo 4º da nossa CLT. Então, a exegese que se extrai do referido artigo é que há proibição de anotações prejudiciais ao empregado. Embora a anotação na CTPS, fazendo referência à decisão judicial, por si só não constitua um ato ilícito, porque o direito de ação é garantido pela Constituição Federal. O registro da existência de discriminação judicial causa discriminação ao titular do documento, porque certamente irá dificultar sua inserção no mercado de trabalho, razão pela qual se reconhece o dano moral e condena-se a ré em valor condizente, recurso ao qual se dá parcialmente provido. Conceito de empregador. Bom, a CLT, no seu artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. No parágrafo 1º, equipara-se a um empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, quem? Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Então, o empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, salaria e dirige a prestação pessoal de serviço, de acordo com como foi falado no artigo 2º da nossa CLT. Características do empregador. Bom, é visto como característica do empregador, ou seja, admitir, ou seja, contratação de pessoas qualificadas para executar os serviços. Assalariar. O empregador que admite deve pagar o salário respectivo ao empregado pelos serviços prestados. E dirigir. O empregador deve controlar e administrar a prestação de serviços dos empregados. Então, tem que haver a tal alteridade, ou seja, os riscos de empreendimento da atividade empresarial devem ser suportados pelo empregador. Então, não há o requisito da pessoalidade nesse sentido. Poderes do empregador. O poder de direção é faculdade atribuída ao empregador determinar o modo como a atividade do empregado, em decorrência do contrato de trabalho, deve ser o quê? Exercida. Fragmentos em 3 partes. Primeiramente, poder de organização. Cabe ao empregador organizar a atividade, determinar as metas e como atingir essas metas, mas o empregador tem um poder relativo, não é absoluto, e não pode exigir atividades que possam constranger seus empregados. Tem também o poder de fiscalização. É uma faculdade legal que o legislador dá ao empregador de fiscalizar as atividades dos empregados. Por exemplo, instalar cartão de ponto, fazer a revista no fim do expediente dos funcionários, instalar câmeras de vídeo, etc. Poder disciplinar. É o direito de impor sanções disciplinares aos seus empregados. O empregador pode e tem a faculdade legal de punir o empregado pelas faltas graves por ele cometidas. Exemplo: o empregador pode despedir o empregado que não usa proteção adequada para executar determinadas tarefas. Então, a CIPA, o controle interno, a proteção de acidentes. Tipo de punição impostas ao empregado pelo empregador. Bom, as punições são meios através dos quais se utiliza o empregador para punir de alguma forma o empregado que cometeu alguma falta no desempenho de suas tarefas. Como, por exemplo, uma advertência. Não consta na CLT, foi criada pelos costumes, pode ser verbal ou escrita, tem apenas efeito moral, pode ser previsto no regulamento da empresa ou não. É aplicada para penas leves cometidas pelos empregados. Exemplo, atrasos, usar de forma inadequada o uniforme da empresa, etc. Suspensão, de acordo com o artigo 464 da nossa CLT. A suspensão tem efeito financeiro. Através dele, o empregado perde o dia de trabalho. Não admite a forma verbal, só a escrita, pelo efeito financeiro que tem.
pode ser dado nas faltas graves cometidas pelo empregado que não implique a despedida por justa causa imediata. E despedida por justa causa. Considera-se justa causa o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torna imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho. O empregado perde os direitos tais como FGTS, 13º salário, férias proporcionais. Ele só tem direito às férias vencidas e saldo de salário pelos dias trabalhados. Empregadores por equiparações. Empregador é todo ente dotado ou não da personalidade jurídica, como também o será tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Além da empresa, equipara a ela, para fins de relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e as instituições sem fins lucrativos. Há outros que são acrescentados pela doutrina e jurisprudência: o condomínio, a massa falida, o espólio, a União, os Estados membros, os municípios, as autarquias, fundações e etc. Concluindo, o empregador é o ente dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem fim lucrativo que tiver empregado.